Boa tarde. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de comunicar aos presentes que não é permitida a manifestação de qualquer um dos senhores, sob pena de sermos obrigados a solicitar as suas retiradas do recinto. Muito obrigado. Queremos deixar claro que esta comissão não julga nem condena. Ela apenas vai investigar os fatos e, ao final, seguir os trâmites legais estabelecidos pela Constituição. Como presidente desta comissão especial de inquérito, farei as primeiras perguntas e, em seguida, os demais vereadores, Fred e Eduardo, também farão as suas. Ao final, se ainda pairar alguma dúvida, qualquer um dos vereadores poderá voltar a perguntar. Por favor, senhor Leandro. Por favor, nos diga seu nome, profissão e endereço. Leandro Correia, profissional liberal, Rua Santo Martinelli, número 20. De acordo com a denúncia de Jamila Tavares Coimbra, o senhor é citado como responsável pelo pedido de locação do imóvel localizado na Rua Américo Piva, número 350, pela Prefeitura Municipal de Brotas. O senhor confirma que foi o responsável pelo pedido da locação do referido imóvel? Não confirmo. Eu gostaria que o senhor verificasse um documento que eu tenho em mãos, se é da sua autoria ou não, por favor. Esse documento faz parte do processo. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada, fazendo favor. Eu tive o cuidado, expressando aqui para a comissão, eu tive o cuidado de vir antes, aqui na Câmara Municipal, com autorização de Vossa Presidência, para analisar o processo e entender onde e como eu estava figurando e como pude ver e acompanhei todos os documentos. Esse documento está citado, como o senhor está mencionando aqui, nas folhas 446 ao qual o senhor está me apresentando. O que ocorre? Me trouxe muita surpresa, que fiquei muito surpreso e assustado quando tive conhecimento de que eu estava participando do processo de aluguel, inclusive com documento assinado por mim solicitando este aluguel. O que ocorre, e o que eu posso afirmar aos senhores, é que eu não tenho consciência de quando, como e por que foi assinado esse documento. Por quê? Porque vou apresentar também à comissão um documento de como funcionava as tratativas da Secretaria de Obras na época ao qual eu estou citado, que eu era empossado como secretário de Obras. Quando nos era solicitado, quando havia reuniões tratando de diversos assuntos, no qual eu não figurei, né? Eu não participei de nenhuma reunião nesse sentido. Ninguém veio a mim pedindo para que eu assinasse tal documento ou solicitasse o aluguel deste barracão que aqui está sendo discutido, ou qualquer outra situação. Quando isso ocorreu, e vou aqui até fazer a leitura, os senhores vão poder comparar os documentos e verificar que eles não são análogos. Então, o que nós fazíamos quando havia uma solicitação a nós a respeito de qualquer situação ao qual nós fôssemos figurar? Então, a Secretaria de Obras, através de ofício oficial, né, solicitava isso ao Paço Municipal, ao prefeito, como sempre a primeira solicitação é feita. Então, até gostaria de entregar ao senhor este documento que diz o seguinte: quando
né, nós tivemos conhecimento de que estávamos figurando neste processo, eu até acreditei que pudesse ter sido uma confusão. Porque nós fizemos sim a solicitação de um aluguel, mas de um terreno ao lado deste empreendimento, né, ao qual é utilizado pela Secretaria de Obras, pela Prefeitura no caso, né, há muito tempo, que esse terreno é de propriedade do Sindicato Rural. Quando nos foi solicitado, foi conversado conosco, dizendo que, naquela oportunidade, havia a necessidade de que a Prefeitura, né, através da Secretaria de Obras, alugasse este local, porque era de propriedade do sindicato, a Prefeitura já estava utilizando há muito tempo, e o sindicato queria, então, que fosse feito o aluguel para que eles tivessem um rendimento sobre isso. O sindicato é uma entidade, né? Ela também tem os seus custos, né? Os seus trabalhos a serem feitos, e que tudo isso depende de dinheiro, então seria uma oportunidade também de que eles pudessem estar recebendo por aquilo que estava sendo feito, utilizado pela Prefeitura. Nessa oportunidade, nós fizemos um documento oficial da Secretaria de Obras, que diz o seguinte, eu vou ler só para vocês verem o conteúdo, bastante diferente. Ofício, Prefeitura Municipal de Brotas, PMB, SOS, que é a Secretaria de Obras e Serviços, número 51 de 2013. Brotas, 24 de outubro de 2013. A Prefeitura Municipal de Brotas, então direcionada à Prefeitura, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Brotas, senhor Orlando Pereira Barreto Neto, que aí criou o processo 5816/2013, de 31 de 10 de 2013. Diz o seguinte, com nossos cumprimentos, comparecemos perante Vossa Excelência, a fim de solicitar a locação do imóvel, cito, a Avenida Américo Piva, sem quaisquer benfeitoria, com a área superficial de 6.370 metros e 378 metros quadrados, matriculado no cartório de registro de imóveis número tal, de propriedade do Sindicato Rural de Brotas. O referido imóvel está sendo utilizado, está definido, está sendo utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços para armazenamento de vários produtos, depósito de RE2C, que é o piche, com os seus referidos tanques, pedras, areias, tijolos, tubos de concreto, telhas e etc. Reforçamos que tal imóvel é de suma importância para esta Secretaria, devido sua localização, uma vez que é vizinho do barracão da Suzipa, o qual também é utilizado por esta Secretaria e onde temos certeza de que Vossa Excelência o transformará em nossa Secretaria no futuro breve. Então este é o documento que eu vou apresentar ao senhor. Então eu não tinha conhecimento desse documento que tem a minha assinatura, solicitando a locação do galpão. Eu só gostaria de fazer a leitura também, né? O papel não tem timbre, fala da Secretaria de Obras ao gabinete do senhor prefeito. Assunto, locação da galpão industrial. Solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de autorizar a locação de um galpão industrial localizado na Avenida Américo Piva 350, na cidade de Brotas, estado de São Paulo, que servirá para armazenamento de materiais e equipamentos da Secretaria de Obras, uma vez que o local hoje, onde abriga a Secretaria, se tornou insuficiente para armazená-los. Na verdade, como já é de conhecimento de todos, esse prédio já era alugado pela Prefeitura e já era feita a utilização pela Prefeitura. Que, no entanto, nesse documento em que nós fizemos para o aluguel da área do sindicato, nós citamos que já estava alugado pela Prefeitura. Se, no caso, for tratado essa situação como uma renovação de contrato, eu acredito que isso deveria ter sido feito entre o prefeito e o proprietário do imóvel. Agora, me parece aqui que está se tratando de um novo contrato, né? Onde eu pude observar, em alguns locais que eu pesquisei hoje, que eu estudei o processo, então, se tratando de um contrato novo, se for a renovação, eu acredito que deveria ser feito entre prefeito e proprietário, demonstrando o porquê. Que já estava sendo utilizado, já estava alugado e assim por diante. E por que precisou de pedido e não deu continuado ao contrato pré-existente, prefeitura e proprietário. Se for contrato novo, deveria ter seguido esses trâmites, que é esse que eu estou apresentando para os senhores aqui.
que apresento aos senhores e também, como já citado, que seria usado pela Secretaria. E se no caso também fosse utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, deveria ter o pedido da Secretaria de Meio Ambiente também. Acredito eu que deveria ter sido um conjunto. Deveria também constar solicitação dela. E agora, eu simplesmente pedir a cópia, assinar o documento pedindo a solicitação, eu confesso que não tenho conhecimento. Então eu apresento ao senhor esse documento, que faça parte, logicamente, do processo. Já é cópia. Senhor Leandro, só para esclarecer essa colocação que o senhor fez, por favor, o que já está fazendo parte do nosso processo é esse pedido aqui que nos causou estranheza, que não tem o timbre da prefeitura, como normalmente acontece em todos os papéis que foram para nós enviados. E então eu gostaria, mas existe aqui, né, a solicitação, eu vou repetir para que fique bem claro, está nas folhas 446 do processo, então que diz, em cima, sem timbre da prefeitura, da Secretaria de Obras ao gabinete do senhor prefeito. Assunto, locação, está inclusive aqui, da Galvão Industrial. Em seguida vem, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de autorizar a locação de um galpão industrial localizado na Rua Américo Piva 350, na cidade de Brotas, estado de São Paulo, que servirá para armazenamento de materiais e equipamentos da Secretaria de Obras, uma vez que o local hoje, onde abriga a Secretaria se tornou insuficiente para armazená-los. Sendo que se trata, para o momento, aguardo o deferimento do pedido, tendo em vista a sua importância e urgência. A data é de 19 de maio de 2014, está com a assinatura de Leandro Correia, secretário de Obras. E o senhor está dizendo que não se lembra de ter assinado isso aqui. Então, pode-se acontecer de haver aqui, no caso, uma falsificação ou coisa parecida? Bom, eu não posso afirmar de que forma que isso ocorreu, senhor presidente. Eu, infelizmente, não tenho condições de afirmar de que forma que isso ocorreu. O que eu posso afirmar é que eu não tenho consciência de como, quando e por que isto ocorreu. O senhor conhecia o imóvel a ser locado antes de fazer a solicitação? Mesmo não fazendo a solicitação, conhecia o imóvel. O senhor sabia que no referido imóvel havia ocorrido um incêndio no galpão principal, vindo a inutilizá-lo quase que totalmente? Sim. Eu gostaria que o senhor analisasse as fotos que nós tiramos, a comissão que foi responsável, junto com o Dr. Borges, para verificar se esse local condiz com as fotos que foram tiradas no local. Por favor.
Sim, condiz com o local. Diante disso, eu gostaria de perguntar ao senhor se o imóvel, nessas condições, logicamente após o incêndio, como o senhor verificou, atendia às necessidades da Secretaria de Obras, do qual o senhor era responsável. Bom, senhor presidente, o que eu posso dizer é que a Secretaria de Obras já fazia utilização daquele local. Não sei precisar desde quando, de que data, que isso ocorria. Quando eu assumi a Secretaria de Obras, início de 2013, já havia naquele local materiais da Secretaria sendo depositada naquele local. O que eu sei que estava e que depositava lá era pedra de calçada, areia, também tinha um anexo que tinha um depósito de materiais diversos. A secretaria era composta por departamento de pedreiro, departamento de sinalização, departamento de asfalto, vários departamentos tinha dentro da Secretaria de Obras. E um dos anexos eu sei que era utilizado para armazenamento desses materiais, até sobras, alguns locais que também retirava ou reformava, e algumas peças que poderiam ser reutilizadas em outro local eram armazenadas lá. Já que houve esse material, o senhor poderia me informar também se nesse período, né, que o senhor esteve presente, houve assim uma equipe específica que ficou trabalhando no local? Se houve? Uma equipe, pessoas trabalhando no local? Não. Não, só material mesmo. Na minha época de secretário, não, nunca. Lá só foi colocado material e não se deslocou nenhuma equipe para lá, porque, por exemplo, nós temos a equipe que trabalha hoje lá que seria lá na FEPASA. Então, não especificamente, né, só material, não ficou ninguém trabalhando no local como uma equipe, né? Não, uma equipe específica não. É logicamente que os departamentos, quando havia necessidade, iam lá, ou para depositar esses materiais, ou para retirar esses materiais conforme a necessidade. Onde ficava a equipe era no terreno ao lado, que era do Sindicato Rural, onde ficava a equipe de asfalto. Para simplificar, se não ficou nenhuma equipe que trabalha no local, nós podemos dizer que o local foi utilizado apenas para armazenamento do material. Isso, né? Na minha época, perfeitamente. Então, consta também que o local foi usado para depósito de pneus inservíveis. Foi o senhor quem deu essa determinação? Não. O senhor sabe a respeito disso, que foi feita essa colocação para pneus inservíveis? Olha, algumas vezes que fomos lá, né, quando necessário, haviam pneus depositados lá, sim, né? Agora, como eu afirmei, como eu já me manifestei, de tudo que eu já vi, do que eu acompanhei, também disse que seria utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, acredito eu que se tivesse então um pedido da Secretaria de Obras, também deveria haver um pedido em conjunto da Secretaria de Meio Ambiente. Partindo do princípio que talvez o senhor que fez a solicitação para a Secretaria de Obras, o senhor chegou a ser consultado sobre essa autorização para a colocação dos pneus lá ou não? Não, nunca fui consultado. Só a respeito da ratificação da decisão da dispensa da licitação está escrito, abro aspas, ratifico a dispensa da licitação para a locação do imóvel situado na Rua Américo Piva, número 350 Brotas, que será usado exclusivamente para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Assinado pelo senhor prefeito Orlando Pereira Barreto Neto. O senhor pode repetir, por favor? Eu vou repetir o que está no processo. A respeito da ratificação da decisão da dispensa da licitação. Está escrito no processo: ratifico a dispensa da licitação para a locação do imóvel situado na Rua Américo Piva, número 350 Brotas, que será
usado exclusivamente para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, assinado pelo senhor prefeito Orlando Pereira Barreto Neto. Bom, senhor presidente, o que eu tenho a dizer com relação a essa questão é partindo do princípio de que nós já colocamos com relação a não ter assinado esse documento, a não ter conhecimento desse documento assinado por mim, no sentido do acompanhamento deste processo. Eu não tive acesso a esse processo, eu não tive conhecimento desse processo, eu não acompanhei o processo, por isso que para mim foi uma surpresa muito grande. Inclusive consegui analisar e ver o contrato, por exemplo, que foi assinado ao final, não tem a minha assinatura, né? Eu não participei de nada disso. Então, com relação a essas questões técnicas, com relação à dispensa de licitação, parecer jurídico, como que é a questão do engenheiro, laudo técnico e também a ratificação da dispensa de licitação, eu não tenho conhecimento, só vim ter a conhecimento agora que eu pude folhear o processo e vi que consta isso, mas eu não tenho como afirmar essa questão. Agora, se o pedido fosse, então, devidamente da Secretaria de Obras, logicamente teria que ser simplesmente para essa finalidade, né? Justamente porque nós estamos fazendo a pergunta para elucidar os fatos. A respeito disso ainda, o senhor sabe quando começou e por quanto tempo o local foi usado para o depósito de pneus inservíveis? E se o local também era apropriado para isso? O senhor não sabe, né? Sei afirmar. Como eu disse, quando nós estivemos na Secretaria de Obras, havia então o armazenamento desses materiais da Secretaria e não saberia afirmar se já existia o depósito de pneus lá ou não. Eu sei que existia, né? Que sempre que íamos lá tinha também os pneus que a empresa, que é uma empresa que vinha buscar rotineiramente para levar esses pneus embora e dar a finalidade correta deles. O senhor sabe se um outro local foi também utilizado para o depósito de pneus? Desses pneus chamados inservíveis? O senhor sabe disso? Eu tenho conhecimento pelo que falaram, pelo que já manifestaram, que antigamente esses pneus ficavam no antigo armazém lá da Estação do Espraiado, se eu não me engano, né? Mas eu não participei, não conhecia fisicamente isso, não estive lá, nunca vi. Eu sei que, conforme relatos, que esses pneus eram depositados lá e depois veio a ser depositado aqui. Mas sem o meu conhecimento, o meu consentimento ou qualquer coisa parecida. No local, portanto, além o possível barracão onde teve incêndio, o senhor não sabe de um local aqui na cidade que possa ter servido também para guarda, para recolhimento desses pneus? Que poderia servir para isso? Se tem algum outro local que o senhor saiba, tenha chegado informação até o senhor como secretário ou depois afastado como vice-prefeito, se tem algum outro local que esses pneus tenham sido colocados ao invés de ser colocado no local do incêndio? Não tenho conhecimento, até porque era um assunto inerente à Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, não tinha conhecimento. Muito obrigado da minha parte. Novos vereadores, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Leandro, vice-prefeito. Então, o senhor afirma que não tinha conhecimento não fez nenhum tipo de pedido, né, para que se fosse feito tratativa para alugar aquele barracão. É isso, né? Em sã consciência, não. Então, é o seguinte, essa casa fez um requerimento em 2013, né, quando começou a surgir os problemas lá da garagem municipal, até quando, na época, o senhor ainda estava ocupando a pasta lá de secretário de obras, e nós tivemos uma resposta que estava sendo feita uma tratativa, né, de se transferir a garagem municipal para os galpões da indústria Suzin, né? E aqui cita, por isso que eu estou perguntando para o senhor, até vou passar para o senhor, eu vou ler e depois vou estar passando para o senhor tomar conhecimento, até porque não foi assinado pelo senhor, foi assinado então pelo chefe de gabinete Bento Dias Gonçalves,
que era Bento Dias Gonçalves Filho, né, que era o chefe de gabinete da oportunidade. Nós fizemos questionamentos, né, e aqui foi respondido que é o do mais importante. Informamos ao nobre vereador que esse executivo municipal já tomou a decisão de transferir a garagem municipal e a oficina mecânica para os galpões da Suzin Indústria. No momento, o secretário municipal de obras, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, estão diligenciando sobre as providências necessárias quanto à preparação do local e licitações, etc. Então, eu gostaria só de passar, o senhor tomar conhecimento, ressaltando mais uma vez que não tem a assinatura do senhor, mas é uma resposta que eu tive e que envolveu aí, no caso, a Secretaria de Obras. Muito bem. Isso eu posso, inclusive, relatar aos senhores com relação a essa questão. Quando nós assumimos a Secretaria de Obras, dentre alguns pedidos, algumas solicitações que nós fizemos ao senhor prefeito municipal, foi feito também por nós a solicitação de que o senhor prefeito pudesse mudar a Secretaria de Obras do local que está ainda hoje, que é na estação ferroviária, ocupando todos o armazém e também o administrativo. Então ele nos prometeu que em 6 meses, naquela época, em 6 meses eles estariam mudando então a Secretaria de Obras. No caso, na época, e dessas questões eu participei, havia interesse, inclusive, da prefeitura em comprar o local. Tá? Então havia promessa de que faríamos, então, um investimento naquele local, podendo recuperar o que fosse possível, e aí sim, então, a Secretaria de Obras poderia estar mudando para aquele local. Isso, na verdade, era um sonho nosso, né? Um sonho que não foi só meu enquanto secretário, mas de todos os funcionários daquele local. Até porque o senhor mesmo sabe da precariedade com que o senhor esteve lá e o senhor verificou a precariedade que é o trabalho lá na estação ferroviária. Isso já se perdura por aproximadamente 10 anos que a Secretaria está lá. Então, havia sim esse interesse. Né? Então é por isso que a resposta veio nesse sentido para o senhor, que existe uma previsão para a mudança. A pergunta foi, né? Informamos que o executivo já tomou a decisão de transferir a garagem, tomou a decisão, mas não transferiu. Não ocorreu de fato. E a oficina mecânica para os galpões da indústria Suzin. Por quê? Porque não houve esse investimento, porque não pôde ser feito, porque estava inadequado para atender também a Secretaria de Obras, no sentido de estar lá pessoas trabalhando diariamente. E realmente, no momento, o secretário municipal de obras, juntamente com o secretário, estávamos fazendo tratativa sim para que adquiríssemos o local, não alugar o local. Aquisição do local para que a Secretaria de Obras fosse para lá. Isso foi tratado por diversas vezes, a compra do local para que então. Até porque, vamos fazer um raciocínio aqui. Se a prefeitura já tinha o imóvel alugado, certo? O imóvel já era alugado, foi alugado em outra ocasião, e para a instalação de uma empresa. Ocorreu incêndio, como é de conhecimento de todos, continuou alugado pela prefeitura, porque tinha um prazo desse contrato, né? O qual nós citamos, inclusive, nesse documento que nós entregamos, que já era alugado pela prefeitura e já era utilizado pela Secretaria de Obras. Então, eu acho estranho como eu venho depois solicitar o aluguel do barracão novamente. Então, isso é que me estranha muito, né? Porque se eu citei lá em 2013, se eu não me engano, o documento é de outubro de 2013,
Eu faço menção de que o prédio já está alugado, que o prédio já é utilizado pela Secretaria de Obras. Inclusive faço alusão, senhor vereador, eu faço alusão dizendo de que no futuro próximo aquele local fosse transformado na Secretaria de Obras. Porque havia realmente essa tratativa. Era um sonho que a gente tinha. Agora, eu vir a posterior, eu nem tinha conhecimento de quando vencia esse contrato. Vir a aparecer um documento ao qual eu assino solicitando o aluguel do local, eu acho muito estranho. Ok, senhor Vereador vereador? Fred, por favor, só para interromper um segundinho, por favor, só verificar a data que houve esse interesse da Prefeitura, inclusive comprar o referido imóvel. Dê a data, fazendo favor. Nós fizemos foi feito o requerimento em 20 de junho de 2013. 2013, então, e a junho de resposta já 2013. veio também, acho que se não me engano, foi no próprio mês ou no mês seguinte. Então, em Dia junho, 2 de julho, até em 2013 ainda era o contrato antigo, né? já houve interesse de compra do imóvel, então, em junho de 2013. Desde o início, de quando eu assumi a secretaria, já havia interesse. Foi uma solicitação que fizemos ao senhor prefeito. Na verdade, nós fizemos uma solicitação para que ele comprasse. Nós fizemos uma solicitação para que ele mudasse a Secretaria de Obras do local que está hoje. Parte se o senhor não afirma não ter conhecimento de ter feito esse pedido, não tem mais perguntas. Algumas perguntas que eu tinha anotado, o presidente fez, mas eu queria perguntar ao senhor, Leandro Corrêa, o senhor como vice-prefeito, secretário de obras naquele momento, o senhor entendia que era importante para o município a continuação da locação desse imóvel? Não. Até porque é o seguinte, eu penso diferente. Como foi colocado, o prédio era alugado para uma empresa, a prefeitura alugou e cedeu isso como incentivo para uma empresa e ocorreu o incêndio que ocorreu, né? Nesse determinado momento, nesse período, em algum tempo aí, ocorreu que a prefeitura, inclusive, entrou com uma ação de danos materiais contra a empresa GOC, que era instalada lá, naquele local, né? Então, eu agiria da seguinte forma, estou falando como eu agiria. Eu não renovaria contrato, eu não faria mais contrato, até se possível, naquela oportunidade, eu não sei juridicamente, rescindiria esse contrato e deixaria com que a justiça decidisse com relação a isso. Até porque a prefeitura estava impetrando uma ação contra a GOC, então que a Suzinha, Empreendimentos, aí não sei como que é o nome da empresa, então entrasse com uma ação contra a prefeitura. Logicamente que isso ia desencadear uma situação jurídica sem a gente ter noção do que realmente seria a decisão. Mas decidido isso, a prefeitura arcaria com os ônus dela e também a empresa GOC com os delas. Disse que hoje pela manhã esteve aqui analisando a denúncia. Eu pergunto ao senhor como vice-prefeito, vamos deixar agora o secretário de obras. Qual a análise que o senhor faz com relação a essa denúncia? Senhor vereador, eu me privo a falar sobre essa situação porque eu darei uma opinião muito subjetiva e que acredito que não caberia dentro do processo investigatório de aluguel do galpão, né? Poderia fazer isso sim, particularmente com o senhor inclusive, mas eu acho que aqui fugiria até um pouco do contexto do que está sendo tratado aqui no momento. Eu até peço desculpas, mas é o meu posicionamento. Presidente, o senhor. Fred, mais alguma coisa, meu vereador? Não? Doutor Borges? Então, senhor Leandro, da nossa parte, agradecemos. Também já encerro minhas perguntas. Muito obrigado. Só, por favor, pois eu não, acho que pode para ficar à deixar vontade. bastante clara essa questão, até de como funcionava o trâmite entre a Secretaria de Obras e o Paço Municipal, eu tinha uma pessoa de confiança, tá? Então todas as tratativas que eram feitas entre a Secretaria de Obras e a Prefeitura com a Secretaria de Obras,
porque nós tínhamos as nossas atividades lá. Então eu tinha uma pessoa de confiança que tratava conosco sobre todas essas questões, que levava tanto os interesses da Secretaria de Obras para o Paço Municipal e tanto os interesses do Paço Municipal para a Secretaria de Obras, que era o funcionário Molina, tá? Um grande parceiro, uma pessoa a qual eu respeitava e confio muito, respeito, logicamente ainda, e confio muito, confiava e confio. Então, naquela oportunidade desse documento que eu entreguei, estou citando isso para que vocês entendam como era o formato em que a gente agia nessas questões. Então, por exemplo, nessa solicitação de aluguel da área do sindicato. Então, foi pelo senhor Molina, então, chegou até o nosso gabinete lá na Secretaria de Obras e disse: olha, Leandro, nós utilizamos uma área do sindicato rural, o sindicato tem interesse em alugar o local, então nós precisamos iniciar um procedimento de aluguel do local. Eu falei, muito bem, né? Falei, muito bem, vamos fazer isso. Eu acredito que seja inclusive justo com relação a isso, até pelo tempo que já vem utilizando. O sindicato foi solidário até agora e eu acredito que se a gente não tiver uma nova área, não tiver um local, então que a gente possa alugar esse local do sindicato. Nesse sentido, nós redigimos esse ofício, ao qual os senhores têm agora em mãos, né? Corretamente, perfeito. Foi entregue, então, ao Paço Municipal, com protocolo de vias e tudo mais, e aí deu seguimento no processo, deu andamento no processo de aluguel daquela área, que depois os senhores podem analisar esse documento, que consta dentro dele, né, as exigências que foram feitas, como que caminhou o processo, até para vocês fazerem uma analogia com o formato que foi feito com o aluguel do barracão da Suzin. Então, é só para ficar claro como que funcionava. Eu até peço desculpas em citar o nome da pessoa aqui, mas eu precisava, porque para ficar bastante claro com relação a essa questão, mas a gente trabalhava muito unido nessa situação e cada um passava, conversávamos bastante, então não tinha nenhuma forma escusa com relação a essa questão. Eu agradeço, eu acredito que seria essas colocações que eu teria que fazer, inclusive, né, respondendo as perguntas dos senhores, e em qualquer oportunidade eu estarei à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Nós agradecemos, e se o senhor tiver mais alguma colocação que seja feita, independente das nossas perguntas, o senhor pode ficar à vontade também, porque aqui a nossa função é realmente esclarecer os fatos. Então, o senhor fique à vontade. Não, eu acredito que nós conseguimos esgotar bastante, esgotar não, mas tratarmos bastante sobre esse assunto. Eu acredito que foi bastante foi um pouco do que eu analisei, do que eu pude estudar no processo hoje, inclusive, com relação a isso, as minhas colocações que tinha anotado também, eu acho que foi bastante produtivo e eu consegui colocar a verdade dos meus fatos. Muito obrigado. Muito obrigado.